Hoje com o pastor Joseph Prince. Às vezes, assistindo um filme, nós tocamos no morto. E nós ainda estamos vivos. Ainda temos a glória aos olhos do Pai. Ainda temos os méritos do Senhor Jesus. Ainda estamos com vestes de justiça, mas tocamos na morte. Está me ouvindo, igreja? Como lavar-se disso? Não é por ser perdoado de novo. Não é por ser lavado de novo no sangue. Você não tem que se lavar, mas tem que limpar os pés. Como? Comece a se expor à palavra, ouvir uma mensagem que fala sobre a cinza. Muitas mensagens não falam sobre a cinza. Dizem que você tem que queimar. Você tem que sacrificar. Você tem que produzir as cinzas. Cuidado com a mensagem que você ouve, porque o que aconteceu com aquele homem que tocava em morte, em Números 19? Tinha um vaso com água corrente, eles pegavam aquele vaso com a água e as cinzas, pegavam a cinza, a obra concluída de Jesus, certo? O fogo queimou tudo, colocava a cinza na água. O que é a água? É o Espírito Santo. Com aquelas cinzas, as cinzas de uma novilha ruiva, a Bíblia diz, em Hebreus, que purificava então toda a carne, muito mais o sangue de Cristo pelo Espírito Eterno, purificará a vossa mente das obras mortas para servir a Deus. Então, ele colocava a cinza dentro da água e pegava uma planta bem pequena, que era o hisopo, e molhava naquilo, e você era o impuro que tocou na morte, e aspergia sobre você. Você ficava puro. Está me ouvindo? E você sabe que Jesus falou no cenáculo para os discípulos: eu sou a videira e vós os ramos, e vós estáis limpos pela palavra que vos falei. Uau! Quando você escuta a palavra, você fica limpo, não só pelo sangue, mas pela água. E toda vez que você vem à igreja aos domingos, você sai daqui renovado. Você não fica mais empoeirado. E durante a semana você escuta as mensagens do pastor Prince. Pelo menos eu sei que tem cinza lá dentro. Eu também sei que tem água corrente lá dentro. Certo? Então eu posso me recomendar, não posso? Mas tem muitos pregadores bons também por aí, mas não escute aqueles que não têm cinza. Eles falam pra você: o seu caso, terrível, vai mergulhar no rio de novo. Tem que tomar banho de novo e ser perdoado de novo e de novo. Não, amigo, isso mostra a importância de ouvir a palavra de Deus. Está me ouvindo? Sabe de algo? Eu queria te mostrar em Levítico 14 sobre o leproso. O leproso, no dia da sua purificação, o que nunca aconteceu. Antes de Jesus, nenhum leproso em Israel foi curado. De fato, no Antigo Testamento, foi só Naamã, o Ciro, foi curado e nenhum judeu foi. A primeira vez foi quando Jesus tocou no homem cheio de lepra e disse: "Sê limpo", e disse: "Vai e ofereça o sacrifício como Moisés ordenou". Estava falando de Levítico 14. E quando aquele homem foi oferecer o sacrifício ao sacerdote, ele perguntou: "Como é que você?" E ele disse: "Um homem chamado Jesus me curou da lepra", como um testemunho para esse sacerdote judeu que o Messias tinha chegado. E Levítico 14 não foi cumprido. Mas se você ler bem isso, diz que se o leproso for purificado, qual oferta ele deve dar? Jesus falou ao homem que foi purificado da sua lepra, ofereça o sacrifício. O que era? 2 pássaros. 2 pássaros. Eles levavam aqueles 2 pássaros e entregava para o sacerdote, e ele assistia, porque ele era pobre, um leproso, ele levava isso e ia até o sacerdote. E o que acontecia era que o sacerdote pegava um pássaro, olha, um pássaro, os 2 pássaros representam o Senhor Jesus Cristo. Porque ele era tão pobre, ele levava um pássaro. Naqueles dias, quando a pessoa era rica, levava um boi. Quando era de classe média, levava um cordeiro ou um bode. Quando era pobre, essa pessoa de tão pobre só levava um pássaro que podia pegar facilmente em Israel, porque lá tinha muitos. Ou uma mão cheia de farinha. Jesus falou: "Eu sou o pão da vida". Tudo que mostrava para o Pai o seu filho, ele aceitava. Viu como Deus é bom? Hoje a verdade foi mudada. Se você é pobre espiritualmente, você só tem uma pequena revelação de Jesus do tamanho do pássaro. Se você é rico, tem do tamanho de um boi. Ok? Revelação do tamanho de um boi. Que você tenha a revelação do tamanho de um boi. Não o corpo do tamanho de um boi, mas a revelação do tamanho de um boi. Amém. Ok, então, você está gostando? Posso continuar? Olha, eu já estou terminando. Ele levava os 2 pássaros para o sacerdote, e o sacerdote pegava um pássaro, escute, e matava aquele pássaro.
a figura da cruz, Jesus Cristo, certo? O pássaro morria e ele pegava o sangue numa bacia e pegava de novo o pau de cedro, e sopo e o carmesim, e ele colocava o leproso na sua frente e pegava o pássaro vivo. Diga, pássaro vivo. É um tipo da ressurreição, tinha morte e ressurreição. Aquele pássaro não morria, mas ele era mergulhado no sangue do pássaro morto. No caso, Jesus fez os dois, mergulhava e agora as suas asas estavam cheias de sangue e ele aspergia o sangue no leproso que estava ali. Então a Bíblia diz, Levítico 14, depois que espargia 7 vezes, declarava o leproso limpo. E soltará a ave viva sobre a face do campo, falando da ressurreição. Como Jesus, que voltou para o céu, depois da ressurreição. Porque ele deu o seu sangue por você. Você ouviu? O declarava o quê? Limpo. Olha, o pregador precisa saber que Deus está vendo. Ele disse o que eu purifiquei. Ele fala aos pregadores, não chame isso de impuro. O nosso ministério é pronunciar as pessoas limpas pelo sangue. Ok? Então essa é a primeira purificação, taher em hebraico. Olha agora o verso 8. E aquele que tem de purificar se lavará suas vestes, rapará todo o seu pelo e se lavará com água. Roupa fala de testemunho. E se lavará com água dessa vez, assim será limpo. Espera aí, ele tinha sido declarado limpo. Quando ele foi declarado limpo foi o quê? Salvação. Mas depois disso os seus hábitos devem ser lavados na água. Ok? Assim será limpo. Eu vou falar algo que eu oro para que você entenda, porque se você entender isso, tem a ver com doença e enfermidade. Vamos lá? Pela graça de Deus? Pai, me dê as palavras, porque no hebraico existe um estudo profundo sobre a palavra tahé, que significa limpo, que está aqui nesse texto. Declarado limpo e assim será limpo, os dois taher. Mesmo sendo a mesma palavra, no hebraico tem um pequeno galho dessa palavra, que pode ser kol, K-U-L, ou piel. Olha, kol, se for kal, quer dizer limpar. Escute isso, a primeira interpretação dela é limpar-se de doença física. Limpar de quê? Doença física. Olha, pronunciar limpo não é kol, é piel, que é o quê? Declarar limpo cerimonialmente. Mas o próximo, assim será limpo, sendo a mesma palavra, mas o ramo é kol, quer dizer o quê? Livre de doença física. Duas purificações aqui. Está ouvindo, igreja? O que isso quer dizer, pastor Prince? Isso é muito interessante. Toda vez que você ouve a palavra de Deus, seu corpo fica mais saudável. Mas tem que falar da morte e da ressurreição de Cristo. Este homem foi limpo pela morte e a ressurreição depois de Jesus dar o seu sangue. Amém? E nós lemos também sobre a cinza da novilha ruiva, que era aplicada quando tocava em morte. Mas por causa do tempo eu não vou entrar em detalhes, mas eu quero te falar que Jesus fez os dois de uma vez só. As duas purificações. Quando o leproso foi a Jesus, ele descia a montanha e o Senhor falou comigo. Ele falou isso comigo recentemente. Mesmo que a cura do leproso não foi, cronologicamente, o primeiro milagre que Jesus fez, porque o primeiro foi transformar água em vinho. Mesmo assim, em termos de Mateus, Marcos, Lucas e João, o Espírito Santo fez assim, colocando o primeiro milagre de cura como a cura de um leproso. E o Senhor me falou, estude isso. Então eu estudei e aprendi tudo isso. O Senhor falou, estude, porque você vai encontrar uma revelação sobre cura. E isso aqui é só o começo. É só o começo. Certo? Então, o primeiro foi a declaração da sua purificação cerimonialmente. Assim será limpo. O próximo verso fala sobre ficar livre de doença física. E quem quer isso? Precisamos dos dois. De fato, este lavar pela palavra vai te manter jovem. Isso vai te tornar mais jovem. Eu estava em um certo lugar outro dia e uma senhora que estava numa loja, pedi para ela um produto, sabe? Ela olhou para mim e ela tinha que estar interessada em vender o produto, não? Ela disse, isso é para quem é mais velho, não você. Eu disse, glória a Deus, então eu não preciso desse produto, aleluia. Deus a abençoe. Ela tem um bom discernimento, não é verdade? Vamos continuar, glória a Deus. Fique na palavra, irmão. Fique no lavar da palavra. Amém? Vai te renovar. Vai te purificar. Eu já estou terminando. Olha, Jesus fez os dois de uma vez. O primeiro milagre registrado em
Mateus, que foi o primeiro milagre de cura e não o primeiro milagre em ordem cronológica. O pai me falou isso. Mas por que esse milagre foi mencionado primeiramente no Evangelho de Mateus? Jesus desceu depois de pregar o sermão das bem-aventuranças e um leproso veio e disse: Senhor, não sei como ele chegou ali, por causa da multidão, mas ele estava lá. Eu tenho uma mensagem que fala sobre isso. Quando eu fui naquele lugar, eu vi algo lá que eu não tinha visto antes. Tem pedras em muitos lugares. Ele devia estar escondido atrás de uma. E Jesus não desceu onde a multidão estava. Ele foi na direção das pedras. Porque se ele descesse para onde a multidão estava, não faz sentido. A Bíblia diz que a multidão depois o seguiu. Ele desceu pelo outro lado, por causa de um leproso. Olha a compaixão do Senhor Jesus. Depois de pregar o sermão da montanha, ele desceu do outro lado, e a Bíblia diz que o leproso veio a ele e disse: Senhor, se tu quiseres, tu podes me tornar limpo. Olha, ele não disse para Jesus: tu podes me curar. Tu podes me tornar limpo. Jesus tocou nele, dizendo: eu quero, disse o quê? Ser não curado. Em outros casos, ele disse: ser curado. Seja curado, certo? Neste caso, ser limpo. E imediatamente a sua lepra se foi. E o pai me falou: filho, estude isso. Esta purificação que traz cura. E eu estudei isso e o Senhor me levou até Números, Levítico, e tem muito mais, sabe? Mas eu não tenho tempo, então eu só quero dizer para os pregadores da graça: graças a Deus pela obra concluída. Sim, o que limpa as pessoas é a pregação constante, os testemunhos, seja uma palavra através da Bíblia, ou através de um livro, ou através de uma mensagem. Continue ouvindo. Martinho Lutero disse que eu preciso pregar para mim mesmo todo dia o Evangelho, porque todo dia eu esqueço. Eu já disse isso. Você ouve uma mensagem, uma série de 10 semanas, que fala sobre a graça. Na semana 11, alguém prega uma mistura, você esquece os 10. É a inclinação da carne humana que sempre vai na direção da lei. E olha, o fato é este, igreja. Qual é a água que Jesus usa para nos lavar? É uma lembrança da sua obra concluída, aplicado na prática. E aquela água tinha, como no caso da novilha ruiva, ela continha cinzas. Não dá para dizer: água também são os 10 mandamentos. Não, 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 não. Você tem que ser honesto. Eu te mostrei na palavra. Me doeu te mostrar Números 19. Certo? A aplicação da água é uma lembrança. Não se esqueça, depois de lavar os pés dos discípulos, o que ele fez? Ele pegou a toalha, lention, pano de linho, que é a justiça como um cinto dos seus lombos. Ele então secava os pés deles com a toalha. Toda mensagem que você ouve tem que te deixar com a consciência da justiça. Senão, não é o ministério do Novo Testamento. Te faz sentir sujo, te faz sentir imundo, parece que você está debaixo de muitas cinzas na cabeça. Não é o ministério do Novo Testamento. Está te matando. Então, igreja, escute bem o que eu vou falar. Se você está com problemas, você não pode ficar pensando até o medo acabar, mas ouvindo a palavra, o medo vai sair. Se você tem um iPhone, faça o que você quiser, mas coloque a palavra ali. Coloque boas mensagens. Mas essas mensagens têm que conter cinzas. Elas têm que terminar secando os seus pés. Um pé molhado vai atrair mais sujeira. É o Espírito Santo nos lembrando da morte de Cristo, nos falando disso, é que nos limpa. Que limpa o crente hoje. Eu não estou falando de 1 João 1,9, não pode ser assim. Porque isso vai te fazer lembrar dos seus pecados. Você tem que se lembrar que os seus pecados foram perdoados. A obra foi concluída. Não dá para dizer: pastor, eu já sei disso. Você tem que saber disso diariamente. Porque a gente esquece. Todo mundo lá fora diz: não há nada de graça. Todo mundo fala isso, certo? E a sua consciência vai falar: você errou. Agora espere o mal acontecer. Algo ruim vai acontecer. Tem que ter o lavar da palavra, tem que ouvir boas mensagens, tem que ler, ou então ouvi-las, ou você mesmo estude a palavra de Deus. Mas escute bem, Deus nos deu ajuda. O soberbo é que diz: eu só leio a Bíblia. Alguém falou isso comigo: eu só leio a Bíblia. Bem, amigo, isso está funcionando?
Porque isso pode ser soberba. Eu leio a Bíblia, mas olha, Deus nos dá ajuda. Ministros, professores, pastores, use todos. Mas o ministro tem que ser da nova aliança. Amém? E para os pregadores da graça que dizem que não há mais purificação, deixa eu dizer que há. Quero que você me explique isso. 2 Coríntios 7 para terminar. Verso 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos. O que ele disse? Purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Há uma purificação quando o seu corpo e também seu espírito ficam sujos. Você se sente sujo. Você ainda é justo. Mas, pastor, explica melhor essa palavra. Vamos ler. Temos estas perdas ou tais promessas? Promessas pela palavra de Deus. A maior promessa é que ele não se lembra mais dos seus pecados. Lembre-se disso e olha, toda a impureza sai de você. Eu pedi ao Senhor uma boa ilustração para isso, alguns anos atrás, e ele me deu essa, eu já vou terminar. Olha para mim, porque é isso que todo ministro do Novo Testamento deve fazer. Quando você contrai uma impureza, você ainda está verdadeiramente, ouça, você verdadeiramente ainda está em Cristo, você ainda tem a glória, mas você se sujou. E é assim que Deus te limpa. Olha aqui. Aquela medalha de ouro é como pessoas que são crentes e o Senhor faz assim. Ele te pega, você ainda tem valor. Você pegaria isso? É lógico, é muito valoroso. É o que acontece. Você ainda é justo. Ainda está coberto com a glória de Deus. E depois ele te purifica com a lavagem da água da palavra. A pregação deve fazer isso conosco. Todo livro, toda palavra, toda. Quando nos interagimos, devemos fazer isso uns com os outros. Olha isso. Agora está limpo, como nós, pela sua promessa, sua palavra, de toda a impureza da carne e do espírito. Essa imundícia vem sobre nós, mas não são nós. Não é o que somos. Tem alguns que pregam, veja, se você pecar, você vai ficar sujo. Certo? De uma certa forma, o que você viu aqui foi algo sujo, mas não estava sujo por dentro. Você não pode ficar sujo por dentro de novo. Você foi feito justo. Mas se você tem imundícia, tem que lavar os pés. Está me ouvindo? Amém. Agora estás limpos. Você está limpo pela palavra que foi falada a você. E o Senhor disse, para terminarmos, João 13:12, depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou, disse-lhes, entendeis o que vos tenho feito? Mais em frente. Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés, uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Olha para mim. Algumas pessoas não leem a Bíblia, você sabe disso. Mas falam com você. Algumas pessoas, até jovens, alguns não dedicam tempo para a palavra ou escutam as mensagens do pastor Prince, mas pai e mãe, eles te escutam. Coloque cinzas nas suas palavras. E vamos fazer isso uns com os outros. Quando vemos um irmão que está sujo, não vamos falar da sujeira dos seus pés. Você tem que nascer de novo e ser perdoado de novo. Não. Vamos nos humilhar e lavar seus pés. Quando falarmos com alguém, temos a oportunidade de fazer o que Jesus fez. Isso é amar uns aos outros. Amém? Não estou dizendo que você vai passar todo dia 1 hora lendo a Bíblia. É ideal você passar um tempo com este livro. Mas Jesus não se limita a sua palavra somente à Bíblia. Ele leva a sua palavra por seus servos. Uma ligação, uma mensagem. Você pensa em alguém, manda mensagem. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Aquela pessoa pode estar passando por algo e podem até conhecer este verso, escutado antes, mas vão precisar naquela hora
Quando Deus colocar uma pessoa na sua mente, pegue a palavra e aplique cinzas. Por causa do que Jesus fez. Você não vai ser punido. Ou você diz, essa enfermidade não vem de Deus, mas do diabo. Ou pode dizer, é um sintoma mentiroso. Amém. Jesus já te curou. Amém. Amigo, na verdade todo ministério vem dele. Amém? Espere que isso aconteça. Espere que isso aconteça. E João viu Jesus no livro do Apocalipse. Ele estava agora cingido com um cinto de ouro. Mesmo glorificado, ainda um servo. E ele quer lavar os seus pés. E ele fez isso hoje. Amém? Foi abençoado? Glória a Deus. Dê a ele glória. Aleluia. Amém, 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 amém. Glória ao nome de Jesus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos neste lugar e onde você estiver assistindo agora. Amigo, se você está aqui ou está assistindo em algum lugar e você ainda não encontrou este lindo amor do qual você ouviu agora. Ele te amou até o fim, ele te amou até a última hora. Ele deu a sua vida com braços bem abertos, dizendo da seguinte forma, é assim que eu te amo. Amigo, a alma que pecar morrerá, é uma lei do universo. É a lei do céu. A alma que pecar morrerá. Mas Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou tanto você, que enviou o seu Filho, para que todo o que crê em Cristo não pereça, mas tenha a vida eterna. E amigo, naquela cruz, Jesus carregou os seus pecados e os meus, sofreu no nosso lugar, e sofreu tamanha agonia como nenhum homem sofreu, porque não sofreu só no exterior, mas também no interior, que é o pior sofrimento. Quando levou os pecados de todo mundo, esse homem que é 3 vezes santo, que era Deus na forma humana, carregou o peso do pecado de todo mundo sobre ele. E levou todas as penalidades das doenças e enfermidades. Todo julgamento, toda maldição, ele tomou e clamou finalmente, está consumado! Com cada açoite que ele levou pela lei quebrada e também de toda a maldição. E finalmente acabou com tudo isso, até que não tinha mais nenhum requisito no nosso substituto. E agora não tem mais nenhum requisito para você. Você foi perdoado justamente. Você foi perdoado de forma judicial. Alguém morreu no seu lugar. E porque esse alguém é eterno, você tem o perdão eterno. E amigo, se você não aceitou Jesus, este é o seu momento. Essa é a sua hora de receber o que ele fez por você. Ele declarou no final, está consumado. Agora tudo é cinza. E se o diabo levantar essas cinzas contra você e te ameaçar com elas, só diga cinzas. 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 Jesus concluiu. E ressuscitou dos mortos. Deus o ressuscitou dos mortos como um recibo para o seu povo de que os seus pecados foram perdoados. O mesmo corpo que levou os nossos pecados ressuscitou sem eles. É uma declaração, a ressurreição é uma declaração que os nossos pecados foram efetivamente eliminados. Amigo, se você quer isso, onde você estiver, faça essa oração comigo. Diga de coração, Pai Celestial, Tu amaste o mundo e sei que Tu me amaste. Ainda sendo um pecador, o Senhor me amou e enviou o Teu Filho, enquanto eu era um pecador, para morrer por mim, pelos meus pecados, naquela cruz. E Jesus concluiu a obra para o meu bem e ressuscitou dos mortos, sem os meus pecados. Aleluia! Estou no Cristo ressurreto, para todo sempre. Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. E toda a igreja diga, amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé? Obrigado, Senhor Jesus. Levante as suas mãos neste lugar. Eu realmente creio que depois do lavar pela palavra de Deus,
Como no Antigo Testamento, antes do sacerdote pronunciar a bênção, tinha que haver um sacrifício. Depois do sacrifício, cantavam ao Senhor e o sacerdote abençoava o povo, porque temos um sacrifício maior, porque temos um sangue melhor, um nome mais excelente. Então escute isso, as suas bênçãos são maiores do que os judeus todos tiveram no Antigo Testamento. Amém? Levante as suas mãos neste lugar e onde você estiver assistindo, que nesta semana o Senhor te abençoe com as bênçãos do pai Abraão e com as bênçãos de Deuteronômio 28. Bendito ao entrar, bendito ao sair e bendito em tudo o que você fizer. Se o inimigo sair contra você por um caminho, fugirá por 7 caminhos. Você será a cabeça e não a cauda. E você vai emprestar a muitos e não tomar emprestado. Que o Senhor abençoe o fruto do teu ventre, os seus filhos são abençoados. Que Ele abençoe os seus filhos em todas as áreas das suas vidas. Que o Senhor os abençoe nos estudos. Que o Senhor te guarde com a sua família nesta semana, de perigo, injúria, acidente, doenças, dos poderes das trevas. Que o Senhor te guarde com sua família de todo o mal. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, conceda a você e aos seus amados a graça durante essa semana. E que o Senhor levante o seu rosto e te conceda shalom, bem-estar, saúde e paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Água, mais água, mais água. Deus te abençoe e nos vemos de novo.